Bom, então nós já estamos gravando, né, Guimar? Então, muito obrigado pela sua presença aí. O pessoal está entrando aí, né? Mas já vou fazer as apresentações. O Guimar foi meu ex-aluno, é um orgulho danado ter esse rapaz como ex-aluno, saber que eu fiz parte da formação dele. Quem estava aqui em casa outro dia, aqui no feriado, aqui, foi o Rogério. É, Tornamos o caldo aqui, tomamos todas. Foi bem bacana. legal Vocês que demais. assistiram a palestra do GEGEC aí alguns dias atrás, também foi professor do Aguimar. Mas o Aguimar, né, tem mais do que vida própria, né, tem mais do que brilho próprio, né, foi muito mais além do que a gente podia ter imaginado. Já era muito competente quando era aluno, foi um dos alunos mais competentes que eu já tive, né, e orgulho falar e ter participado da formação, né, do professor Aguimar Andrade. Hoje ensino no Unileste, no Univale também, né, na pós-graduação do Vale. Univale. Tem mestrado, né, na arquitetura e urbanismo lá de Viçosa, lá na UFV, e seja bem-vindo, tá? Vou entregar a turma aí nas suas mãos mais do que capazes aí, e pode sentar apoio. Maravilha, Cristiano. Obrigado de novo. Sempre muito gentil, cara. Bom, pessoal, eu vou apresentar uma tela inteira aqui. Se por algum motivo vocês não tiverem resolução suficiente quando eu estiver descrevendo alguma coisa que está na tela, vocês me avisem, por favor, tá? Só um minuto. Isso. Acho que vocês já estão enxergando aí minha tela, né? Bom, pessoal, boa tarde de novo, né? Só um minuto que eu perdi minha apresentação aqui, um instante. É muita janela, né? Um meet. A gente não sabe mais por onde que as coisas andam, né? Bom, uma pergunta, Cristiano. É exatamente a mesma turma ou tem mais gente? Não, é uma turma completamente diferente do Completamente semestre diferente. passado. Beleza, então tá bom. Então vou tocar na mesma batida que eu acho que o tempo dá certo, né? Só para a gente medir. Pessoal, então, mais do que o título bonito, né, que essa conversa tem, né, que é sobre análise e modelagem de desenho urbano, eu acho que o mais importante aqui é vocês terem uma perspectiva do que vocês têm de disponível de tecnologia hoje, né, para fazer os estudos de vocês, tanto nesse momento de graduação, né, quanto depois quando vocês estiverem no mercado de trabalho. E aí eu falo isso porque está tudo mudando de uma forma tão rápida, né, as tecnologias, e aí é um pouco disso que a gente vai tratar nessa conversa, porque se a gente considerar aí, tem o quê? 6 meses que eu conversei com a primeira turma, já mudou tanta coisa, né? Então, imaginem quando vocês Pois estiverem é, a formados, né? velocidade, né? Então, é um negócio absurdo. Assim, para vocês terem ideia, a gente estava tratando, naquela ocasião, há 6 meses atrás, de drones que custavam R$ 20 mil, tinham câmeras de 20 megapixels, agora custam praticamente metade do preço e tem o dobro de câmera, né? Então, assim, a tecnologia está avançando muito rápido. Então, eu acho que essa conversa é muito isso. É uma conversa sobre possibilidades, né? Sobre o que está por vir aí, né? No futuro profissional de vocês, tá? Bom, então a gente vai ter alguns momentos aqui. Eu vou me delongar mais na parte de VANTs, que são veículos aéreos não tripulados, porque é uma tecnologia que não está disponível a não ser que você compre um drone, né? Então, o VANT é um veículo aéreo não tripulado, é um drone, né? E, para além dela, a gente vai tratar daquelas que são gratuitas, assim. Tem uma série de informações que estão disponíveis na internet e que vão dar para a gente a possibilidade de fazer os mesmos estudos, né? Alguns com uma acurácia maior, outros com acurácia menor, mas, né, que não vão ser menos importantes, né? E aí, o que a gente vai tratar, né, enquanto levantamento, é de entender que como que eu consigo extrair, ou onde que eu consigo
informações da superfície terrestre, né? O que eu preciso para conseguir essas informações? Principalmente na escala urbana, que a gente demanda de análises de territórios cada vez maiores, né? Então, a gente precisa aí de ferramentas que nos deem essa possibilidade de começar a pensar os problemas sem precisar estar em campo, né, efetivamente, andando, né, num terreno como um todo para fazer um levantamento. E aí essas tecnologias vão nos dar essa possibilidade, né? Tá? Então, pessoal, eu queria chamar a atenção para uma condição que a gente tem, que é dada pela que a gente chama de topografia tradicional, né? Que é essa onde a gente vai ter aí um GPS geodésico. Vocês não reparem meu desenho de GPS geodésico aqui, não, mas é o limite desse programinha, né, do Paint. Então, todo mundo já vai ter visto aí em algum lugar um topógrafo com um GPS geodésico, né, colocado por aí, coletando alguns pontos, né? Então, para a gente entender toda a conversa que vai vir depois daqui, é importante a gente ter em mente como que funciona esse sistema, né? De maneira geral, o que a gente tem aqui é um equipamento relativamente robusto, se a gente compara com drone, com outras tecnologias, mas que tem algumas características que vão fazer exatamente que ele tenha precisão, que ele consiga precisão, né? E por isso que ele é estacionário, né? Você tem que colocar ele ali, ficar algumas horas com ele parado para ele conseguir te dar uma precisão de ponto, né? Que são basicamente o seguinte: esse GPS ele precisa enviar sinal e receber sinal de um satélite, né? Na verdade, ele não está enviando para o satélite, está recebendo sinal de uma série de satélites, tá? Que estão em órbita. Então, para ele dar conta de recepcionar esses sinais, ele precisa de energia, né? Então, a primeira questão nossa, e a tecnologia está muito associada a isso, é a condição de energia, né? A gente precisa de mais energia para captar, para enviar, né, dados, receber sinais e por aí vai. E vocês devem ter visto já, quem não viu um dia ainda vai ver, né, que essas estações, né, que são usadas em campo, algumas vezes elas estão até ligadas a baterias de carro, né? Pra vocês terem ideia da quantidade de energia que isso demanda, né? Então a gente precisa ali de um equipamento robusto, com energia, que seja capaz de, né, ficar ali por 3, 6 horas para conseguir sinal para dar para a gente uma precisão centimétrica ou até milimétrica, tá? Então se trata disso. A gente precisa de energia e a gente precisa de maquinário para receber esses dados de satélite. São os vários satélites juntos, né, que vão nos dar a condição de ter aqui no ponto onde a gente está medindo, né, uma precisão alta, tá? Por que eu estou falando com vocês disso, que é muito básico, né? Porque tudo que vem daqui para frente demanda muito disso, né? Demanda da quantidade de energia que eu consigo colocar num determinado equipamento e levar ele, que seja pelo ar, como o drone, que seja pela água, como a gente tem equipamentos que vão estar em água medindo ali o fundo dos lagos, oceanos e por aí vai, né? E, para além disso, se a gente está buscando precisão de um ponto específico, a gente tem um outro fator, para além da energia, né? Essa potência, que é estar estático, né? Se eu tenho um medidor, um equipamento que ele vai ficar se movimentando no espaço, né? Mais difícil vai ser de eu conseguir uma precisão, porque se ele já não está parado, imagino, vou ter precisão aonde, né? Então, esses dois fatores, eu quero que vocês atentem para eles, assim, disponibilidade de energia, potência e a disponibilidade de estar estático, né? Para a gente captar esses pontos, a gente vai precisar de um mínimo de estabilidade, tá?
Então, vamos lá. Então, nossa primeira tecnologia, a primeira que a gente vai tratar hoje, é dos levantamentos feitos com drones, tá? Então, vocês vão ver por aí a sigla VANT, que é Veículo Aéreo Não Tripulado, e as suas variações, né? Que vão tratar basicamente disso, de uma aeronave, né? Independente do porte, aí a gente vai ter drones minúsculos e outros muito mais robustos, né? Que vão voar sem um tripulante lá dentro, tá? Então, se a gente não tem um tripulante lá dentro, a gente vai ter duas possibilidades, né, de controle, tá? Uma delas é, dependendo do tamanho e da distância onde a gente estiver precisar trabalhar com esse equipamento, a gente vai ter um controle que é feito por controle remoto, né, onde você vai ver onde ele está e vai levar ele de um lado para o outro, tá? E a gente vai ter um outro tipo de drone, né, ou drones com esses dois tipos, de voo, que é o voo autônomo também. A gente tem, para alguns drones, principalmente os profissionais, e os que vão trabalhar com aerofotogrametria, que é o nosso produto principal da aula de hoje, eles precisam fazer o voo de forma autônoma, né? Vocês vão ver que uma aeronave, né, com um tamanho relativamente pequeno, para a gente dar conta de enxergar e guiá-la de forma uniforme, né, para captar imagens que vão ser sobrepostas, trabalhadas por software depois, isso demanda uma precisão de voo. Então, nada mais normal do que a gente ter um programa de computador que vai fazer o plano de voo e executar essas tarefas, na maioria das vezes, né, sem a gente ter o controle. Só programa o voo e deixa ele avançar, né? Bom, e em relação ao equipamento em si, a gente vai ter dois tipos básicos que vão sofrer de formas diferentes os fenômenos ali que estão ligados à tentativa de voo, né? A tentativa de sair do chão, de brigar com a gravidade, né? Para se manter ali estável. Então, a gente vai ter primeiro drones que são esses do tipo multirotor, que ele pode ter 4, 6, 8, 12, né? Um número relativamente grande de variáveis, mas que eles vão ter uma qualidade que é comum a todos. Eles vão estar sempre puxando o drone para cima. Eles não vão estar nunca puxando nem empurrando ele, né? Eles vão tirar ele do chão e, a partir da diferença de rotação de um motor para o outro, eles vão fazer ali o movimento de ir para frente, para um lado, para o outro, né? E por aí vai. Uma outra característica dele é que, como ele está brigando com a gravidade o tempo inteiro, né? Ou seja, se a gente observar o corpo dele aqui, ó, ele está sendo sustentado por esses motores direcionados para cima, né? Então, esse drone, ele não tem aerodinâmica que dê conta de manter ele planando, por exemplo, né? Imagine que um avião, né, se você desliga os motores lá em cima, ele tem condição de continuar planando por uma determinada distância, né, por conta da sua aerodinâmica, que o mantém sustentado no ar. O drone multirotor não. Se esses motores desligarem, né, o drone vai para o chão, literalmente como, né, uma pedra, né, não tem a menor capacidade de planar, tá? Por conta dessa condição de não conseguir planar, né, você vai ter uma exigência dos motores que é relativamente alta. Então, a gente vai ter um gasto de energia maior. Esse gasto de energia vai refletir no tempo de voo. Então, observem que ele é relativamente pequeno. Essa parte de trás, esse modelo aqui é uma Mavic 2 Pro, é um drone de uns 15 mil reais, é profissional, tem uma câmera muito boa, né? E ele vai ter uma autonomia de 25 minutos, tá? Não é grandes coisas, é relativamente pequeno, tá? Então, a condição, o desenho dele, a forma com que ele se mantém no ar, também vai
impor essas condições, né, de ter pouco tempo de autonomia, ok? Um outro modelo de VANT, que também é muito utilizado, são os drones de asa fixa, tá? A diferença básica entre os dois é que o drone de asa fixa, ele vai ter uma aerodinâmica que está muito mais próxima do avião que a gente conhece, né? E ele vai ter um motor que vai manter empurrando ou puxando a aeronave, né? Então, isso vai fazer com que, depois que ele está no ar, né, a própria aerodinâmica dá conta de manter ele mais tempo sustentado, né? E esse motor vai ser menos solicitado. Então, ele vai ter uma autonomia muito maior, tá? Então, fazendo um comparativo com o outro, né? Esse drone com o motor desligado, ele vai continuar planando, tá? E você vai conseguir controlar ele ali, porque para além do motor, a gente tem aqui as abas que vão direcionar, né, o voo. Então, você ainda tem controle, ele não vai cair de uma vez, tá? Bom, então, entre o multirotor e o de asa fixa, a gente tem essa característica principal, autonomia, tá? Ela vai determinar, primeiro, qual que é o tipo de drone que você precisa para cada serviço que você demanda. Esse drone multirotor, pela autonomia menor, ele é mais utilizado, ou ele faz mais sentido para quando você precisa fazer levantamentos em área urbana, né? Eu, por exemplo, trabalho muito em área urbana, com regularizações dentro da zona urbana. Então, para mim, ele é muito mais eficiente do que um de asa fixa, por exemplo, tá? Eu vou estar trabalhando ali com áreas de 2, 3, 5 hectares, que são áreas relativamente pequenas, né? Então, para mim, esse drone, né, ou para levantamentos dentro da zona urbana, esse drone, ele oferece um controle melhor, você consegue decolar na vertical, então você vai conseguir decolar de uma rua qualquer, mesmo tendo fiação elétrica, prédios, né? Você vai decolar com ele sem ter muitos problemas, que você consegue manobrar ele até ele tomar altura para, a partir daí, fazer o levantamento, tá? O drone de asa fixa já não oferece essa condição. O drone de asa fixa, para ele decolar, a grande maioria dos modelos, você tem que gerar um impulso inicial, e aí ele, na maioria das vezes, é feito por um elástico, né? Parece arcaico, mas é isso. É literalmente um estilingue, né? Você prende os elásticos no piso, você vai precisar de uma área aberta, né? Tipo um campo de futebol, ou algo similar, né? Até uma quadra pequena. Você precisa de áreas relativamente grandes para fazer essas decolagens. Então, o de asa fixa, ele vai ganhar uma autonomia maior, eu vou conseguir mapear áreas muito maiores, né? Mas eu vou ter realmente dificuldade de decolar e pousar com ele, né? Lembrando que, para além de decolar, eu tenho que pousar ainda. E para pousar, eu vou demandar do mesmo espaço, né? Então, ele se torna um drone para fazer levantamentos maiores, tá? Ele é muito mais utilizado na zona rural. Você vai medir aí 180 hectares, 200 hectares. Então, faz mais sentido, né? Você ter mais autonomia, você vai ficar mais tempo, menos tempo em campo, vai precisar decolar e pousar um número menor de vezes e vai ter mais produtividade, né? Quando a gente tem trabalhos dentro da zona urbana que demandam levantamentos maiores, né, do tipo REURB, do tipo levantamento cadastral para fins de IPTU, que você vai fazer a cidade inteira, né, mesmo estando em zona urbana, a gente vai decolar ele ali de um local que tem essa disponibilidade de espaço, e aí a gente vai conseguir com ele, né, fazer esse levantamento inteiro, né, com uma autonomia melhor e uma produtividade também maior, né? Bom, e aí, para vocês terem uma ideia de diferença de produtividade, né? Esses dois modelos, por exemplo, o Mavic 2 Pro, ele vai conseguir, com uma bateria,
né, fazer 70 hectares. Esse drone da Horus de asa fixa vai conseguir fazer 500 hectares, né, com uma decolagem e um pouso. Então, a produtividade muito maior para os drones de asa fixa, né? Eu vou avançar mais para frente a respeito dos sensores, mas entre esses dois drones, a gente já vai ter uma outra diferença também, que é importante a gente ter em mente, que é a qualidade da câmera, né? O drone de asa fixa, ele vai voar em altitudes maiores e ele vai ter velocidades também maiores, tá? A vantagem do drone multirotor em relação à qualidade da imagem é que ele consegue voar muito devagar. Ele pode voar assim, quase parando, né? Porque ele está se mantendo no ar. O de asa fixa não. Ele está realmente ali, ele tem que manter uma velocidade mínima para ele conseguir planar, né? Então isso vai me demandar o quê? Lembrando lá dos princípios da fotografia, né? O sensor óptico, né? A câmera fotográfica, que é um sensor óptico, ela vai ter um tempo de abertura onde ela vai captar a luz e ela vai guardar aquela informação, e a qualidade dessa informação vai estar diretamente relacionada à qualidade dos elementos dela. Então, para esse drone, que vai estar voando numa velocidade maior e numa altura maior, você também vai depender de uma câmera melhor e muito mais caro, naturalmente. Então, esse equipamento como um todo, ele fica mais caro, tá? O segundo, ele não demanda de tanta câmera, assim, né? Ele demanda de uma câmera ainda, uma câmera boa, né? Que não promova qualquer dessas distorções que você tem em câmera digital. Vocês já devem ter percebido isso alguma vez utilizando o celular, onde você tira uma determinada foto, se tiver algum tipo de movimento, você observa um poste lá atrás que ficou torto, um pouquinho inclinado, né? Que são distorções próprias das câmeras digitais, né? Então, essas câmeras de drones profissionais, elas não vão ter essas deformações, tá? Bom, então, vistos os tipos de drone, né? De novo, a gente vai voltar a fazer uma comparação entre os processos de levantamento do sistema tradicional, com o GPS geodésico, do ciclo de projeto, né, para o drone, né? Diferenças básicas, assim. Para fazer um levantamento topográfico, né, no local, com estação total, com GPS geodésico, né, eu vou ter que caminhar, eu preciso estar fisicamente com equipamento no local onde eu vou levantar. Então, se eu tenho um terreno que ele tem áreas vegetadas, ele tem pântano, ele tem qualquer obstáculo, né? Ou se mesmo que ele não tenha grandes obstáculos, mas ele é muito extenso. Então, observe, eu vou ter que me programar para utilizar uma moto, vou ter que me programar para utilizar carro, para onde for possível. Em outros locais, eu vou precisar de uma pessoa limpando o terreno para que a gente tenha acessos, né? Então, esse conhecimento do terreno, essa entrevista, que é o momento inicial, né, quando você está para apresentar a proposta para o seu cliente, você tem que entender claramente quais que são as dificuldades do local e, em algumas vezes, o cliente não vai ter condição ou não vai saber mesmo te dar todas as informações que são necessárias para o seu trabalho, né? Então, isso demanda uma pesquisa inicial, um plano, para que quando você chegue no local, você tenha a melhor produtividade, tá? Então, eu me programo, entendo o local, como a gente tem Google Earth hoje, né, gente? É muito fácil, a gente consegue ter uma noção geral das dificuldades que se apresentam antes de efetivamente ir até o local, tá? Mas a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que para medir um determinado ponto eu preciso estar lá fisicamente, tá? Com o equipamento, ok? Então, esse trabalho, né, para topografia convencional vai levar entre 1 e 2 dias, talvez até mais. 2 dias para ser otimista, porque dependendo do levantamento, né, realmente a gente vai precisar de mais, ok?
para além do que você vai precisar de mais ajudantes em campo, tá? Uma pessoa para limpar, uma pessoa para estar no segundo, né, GPS geodésico, porque eles vão trabalhar em conjunto, eu vou falar mais disso lá na frente, mas você não vai trabalhar com um GPS só, você vai ter um que vai ser a sua base, né? Vai ser aquele que vai estar mais tempo ali coletando o primeiro ponto, que vai ser o ponto de referência, e a gente vai chamar ele de o GPS base, e a gente vai ter um outro GPS que a gente chama de rover, que vai estar levando, que a gente vai levar até os outros locais para coletar os novos pontos de uma maneira, né, um pouco mais rápida. Vocês vão ver que ainda é pouco eficiente, tá? Então, vamos considerar 2 dias. Para fazer esse mesmo planejamento com drone, eu já não tenho essa dificuldade ou essa necessidade de entender as dificuldades do terreno em si, né? O que eu preciso entender é, bom, meu drone vai ter que fazer um voo em altura estabilizada, né? Eu vou começar de uma altura e terminar na mesma altura, mas eu vou percorrer todo o terreno, então eu tenho que observar se não tem obstáculos, tá? Então, para observar obstáculos, e aí os nossos obstáculos são aéreos, o Google Earth não dá conta, tá? Por exemplo, a gente vai fazer um levantamento, quando você chega no local, você tem lá uma torre de alta tensão. Ela não aparece no Google Earth, na maioria das vezes, né? Então, no local, na hora, você vai observar a torre de alta tensão, vai fazer um sobrevoo com drone, vai ver ali, né? Nivelou ele com o fio. Você está vendo o fio? Você olha, né, no controle a altura que está aquele fio e reprograma a altitude do seu voo para cima do fio. Pronto, está resolvido. Mesma coisa para vegetação, edifícios que possa haver no local, né? Mas é um planejamento rápido, tá? E aí, desse tempo, né, no slide conta um dia, eu diria que isso é um trabalho de 2 horas, tá? Não precisa mais que isso. A não ser que seja uma área muito extensa, muito complicada, com muita interferência eletromagnética, se for o caso, ou áreas que você tem algum tipo de proibição de voo, como, por exemplo, aqui, não sei se vocês conhecem o Vale do Aço. O Vale do Aço é pequenininho, a gente tem um aeroporto também pequenininho, mas no entorno dele todo, a gente tem uma série de municípios ali onde você não consegue voar porque está dentro da área de segurança do aeroporto. Então, nesses casos, a gente solicita uma autorização de voo, ela costuma ser atendida com 2 dias, às vezes uma semana, às vezes demora, mas vocês observem que a gente não está, inclusive, gastando recurso até aqui, tá? Então, é mais planejamento, autorizações e por aí vai, ok? Então, beleza. Com o serviço tradicional, eu vou passar ali 1 a 2 semanas, dependendo da área, né? Uma área dessa de 500 hectares, por exemplo, dependendo da dificuldade, eu vou ficar lá 2 semanas nela, fazendo esse tipo de levantamento, tá? Então, tem que ir lá, coletar todos os pontos, preciso pensar, programar a minha estadia, eu vou passar 1 semana. Eu tenho a viagem, tenho o pessoal que vai trabalhar, então, isso tudo tem que entrar na conta. Então, ó, a gente está gastando muito tempo e muito recurso, tá? Para além disso, depois de coletados esses pontos, eu ainda vou ter, né, voltando para o escritório, que gastar aí outro tempo desse para estar processando todos esses dados e gerando aquelas informações, né, que serão os produtos finais, né? Então, vamos contar aí, no frigir dos ovos, entre 2 e 3 semanas para o serviço tradicional. Um serviço dessa proporção com drone, eu conseguiria fechar ele em 4 dias, tá? E aí, a gente pode considerar que dentro desses 4 dias, 1 ou 2 dias vão ser só de computador trabalhando sozinho, né? Que é aquele momento que você coletou todos os dados em campo, né? Trouxe as fotos, porque o nosso produto de campo são as fotos, né? Trouxe as fotos para o escritório e aí a gente vai fazer um trabalho que é todo de processamento por software, tá? Bom, então, muito mais rápido, perceberam, né? Dentro dessa lógica de
dos processos que são necessários, o drone vai ser muito mais rápido, tá? Então, para a gente, já que a gente sabe que é muito mais rápido e sai muito mais barato, a gente tem que começar a entender agora quais que são os limites dessa tecnologia. Basicamente, porque a gente tem um mercado que tem oferecido o serviço de drone como se ele fosse uma grande mágica. É a grande descoberta dos últimos tempos. Olha, temos um método aqui que é fazer o levantamento com drone. Tudo é uma maravilha, barato, rápido, qualquer drone você faz. Na verdade, você não faz com a precisão necessária para os processos que a gente precisa. Então, por isso que a gente tem que entender os limites dessa tecnologia, tá? E aí vocês vão ver que daqui para frente, o limite está sempre associado àquilo que eu falei lá atrás. A disponibilidade de energia embarcada, né? E a condição de estabilidade desse equipamento, tá? E aí a gente vai considerar que o drone é uma plataforma de sensoriamento remoto, né? Ele contém nele unidades de transmissão, de controle, recepção e processamento de dados, tá? Se a gente, né, busca aí da memória coletiva, né, a gente vai sempre associar isso a satélites, né, que funcionam como um drone, só que ele está, né, fora da atmosfera. Ele está orbitando ali a Terra e coletando dados, né? Então, o que ele está fazendo é isso. Ele é uma plataforma que se mantém, né, recebendo, processando dados, né, e gerando informações a partir disso. Então, os drones funcionam dentro dessa mesma lógica, tá? Bom, então, quanto aos limites, né, dessa tecnologia, a gente vale considerar, né, a evolução, né, que a gente teve a partir do surgimento dos drones, né? Se a gente considerar aí que na década de 60, né, até antes disso, né, que a gente vai ter as fotografias aéreas sendo feitas a partir de uma aeronave a hélice, né, onde você estava voando ali acima dos 300 metros de altura, que vai ser o limite, né, para essas aeronaves voarem. E, de novo, da mesma forma lá que o drone de asa fixa, essa necessidade de criar uma resistência aerodinâmica que mantenha a aeronave no ar, ela demanda velocidade, propulsão. Então, as aeronaves a hélice, que eram utilizadas nessa época, elas voavam muito mais rápido que os drones, elas estavam sempre a uma altura muito maior, né, que é por uma questão de segurança. E aí você tinha ali as fotografias, as câmeras acopladas nesses aeroplanos, nessas aeronaves, e sendo captadas ali de tempos em tempos numa rota determinada, tá? Acima dessas aeronaves aéreas, a gente vai ter as aeronaves a reação, né, que são as que utilizam turbinas, por exemplo. E aí elas vão ter uma propulsão muito maior, elas vão voar em altitudes também maiores e com velocidades muito maiores, né? Então a gente vai gerando aí novos limites para essa tecnologia, né? E a partir daí, né, quando a gente sai da atmosfera terrestre, né, a gente vai ainda ter outras tecnologias, como ônibus espacial, satélite de órbita baixa, de órbita alta, que vão também fazer captação de dados, né, e vão transmitir de volta para a Terra. E aí, à medida que você vai subindo, né, que você vai avançando aí em altimetria, você tem a natureza dificultando essa recepção de dados, de maneira geral. Imaginem que quanto mais eu subo, e eu estou querendo captar lá a minha superfície, que é a superfície terrestre, eu tenho ali uma série de interferências, né, que são fenômenos naturais, que vão interferir nisso. Nuvens, tempestades eletromagnéticas, né, quando eu estou para fora da atmosfera. Então, essa série de elementos que vai dificultar essa recepção de dados, tá? Então, dentro dessa lógica, vocês vão ver que o drone,
que vai voar aqui até uma altitude de 120 metros, ela vai suprir um range aqui de serviço que a aeronave não dava conta. E ela vai dar conta de suprir esse range com um barateamento muito grande na coleta de dados. Então, ela começa a ser muito viável, né? E para além do drone, né, que é o que está mais próximo ali da superfície terrestre, a gente vai ter as plataformas terrestres, que são, por exemplo, né, os GPS que vão estar ao solo, né, com estabilidade máxima, né, captando aí esses sinais. Então, à medida que a gente vai subindo, vocês vão observar também que vai dificultando a capacidade desse elemento se manter estável, né? Vai aumentando também a dificuldade de se levar energia. A gente vai precisar de baterias, bateria pesada, né? Quanto mais peso, menor a autonomia. Então, é dentro dessa dinâmica que a gente vai começar a entender ou tratar o limite dos drones, tá? Ou das aeronaves de maneira geral, tá? Bom, para além desse limite físico, né, da aeronave se manter estável, se manter no ar, a gente tem os limites dos sensores, tá? A gente vai ter 3 tipos de sensores que pelo menos eu conheço agora, né? Deve ter mais um monte saindo aí. Imagino que o Elon Musk, vendo uma coisa dessa, ele vai falar assim, pô, aqui só isso de sensores, né? Deve ter uma série de tecnologias muito mais avançadas nesse sentido. Mas os principais que a gente vai tratar e que estão em preços acessíveis, né? Que a gente vai encontrar no mercado, são os óticos, termais e os a radar, tá? Diferença básica entre eles está na maneira de receber ou emitir, né, energia para fazer a leitura dos dados, tá? Sensores óticos do tipo câmera, né, eles vão se utilizar da radiação eletromagnética refletida por uma outra fonte de energia. Então, por exemplo, né, no drone, o que energia que ele está captando? Ele está captando energia do Sol, que está tocando a superfície e sendo refletida, tá? Então, observem que ele não tem no sensor uma fonte de energia. Ele apenas capta a energia que está sendo refletida, ok? Então, o sensor óptico tem essa característica. Sensores termais, eles vão captar a energia dos corpos ou das superfícies. Ou seja, ele também não precisa emitir a energia própria. Ele está captando a energia do calor, né, de um determinado corpo. E a imagem, né, que ele vai receber é basicamente dessa diferença aí de espectro, né, das diferentes temperaturas, tá? E por último, a gente tem o radar, que ele vai ler uma energia retroespelhada. O que é isso? Ele vai emitir uma energia, ela vai tocar a superfície e vai retornar para ele, como, por exemplo, um raio laser, né? O raio laser é uma fonte de energia gerada no sensor que vai voltar, né, e gerar uma informação. Então, são esses 3 tipos. Ótico, reflexão, termais por emissão, eles leem a emissão, e os radares por retroespelhamento, tá? Esses tipos de tecnologias vão determinar também, ou melhor, essas características, elas vão determinar as possibilidades de uso de cada radar, né, a partir de limitantes como o lugar onde você vai fazer o levantamento, a que hora que você consegue fazer o levantamento, né, e como que ele reage às condições de meteorologia adversas, como, por exemplo, haver neblina, haver chuva, haver sombra, né? Isso tudo vai nos fazer escolher um tipo de sensor ou outro, tá? Lembrando que os 3 podem estar embarcados em drones, podem ser carregados, né? Os a laser, por exemplo, você pode andar com eles numa mochilinha nas costas
e ele vai emitindo lasers para todo lado e captando as informações do entorno, tá? Então, quais que são os limites, né? Para o sensor óptico, para a câmera, eu vou conseguir fazer em qualquer lugar pelo alcance físico? Sim, dependendo do limite da minha câmera, né? Do limite de captação de luz da minha câmera, né? Então, quanto maior a distância ou a altura que eu vou precisar tirar minha foto, né? Eu vou precisar de uma câmera também com a capacidade maior de absorver essa luz, tá? Então, consigo em qualquer lugar, em relação ao alcance físico. Sensor termal e a radar, da mesma forma, em qualquer lugar. Quanto ao horário, o sensor óptico, como ele depende de uma luz externa, e nesse caso a luz do sol, eu só vou conseguir fazer meus levantamentos durante o dia, né? Sensor termal e a radar, não. Radar eu não preciso porque ele emite a própria energia que vai ser lida. Então ele não demanda de luz do sol. Sensor térmico, ele vai ler a diferença de temperatura entre os corpos. Então, a temperatura de um determinado corpo é dada ali pela sua condição de fisiologia e outras condições mais. Superfícies, da mesma forma, né? Pelo tipo de material, a gente vai ter uma reação térmica diferente entre um material e outro e vai conseguir fazer a leitura, ok? Bom, quando a gente tem condições adversas, né? Se eu tiver um dia nublado, eu não dou conta de fazer um bom levantamento com o sensor óptico, com o sensor de câmera, tá? Ele pode ser afetado, ele será afetado, na verdade, né? Porque eu vou ter uma baixa resolução, não vou conseguir visualizar ou distinguir, né? A câmera não vai conseguir distinguir aqueles elementos que estão atrás de uma neblina, por exemplo, ou com chuva, né? Mesma coisa para os sensores termais, né? Quando a gente tem, por exemplo, neblina, neblina ela é física, né? É água no ar, numa determinada densidade. Então, se o meu sensor precisa perceber algo que está ao solo, essa neblina, dependendo da densidade, dependendo da condição dela física, né? Principalmente de densidade, ela vai afetar o sensor termal. Sensores de radar, não, tá? Então, esses são os limites para cada um desses sensores, tá? Bom, para além desses vários sensores, né, a gente entra agora numa outra condição que está mais relacionada à condição de voo, né? Qual que é a condição desse equipamento, né, do drone que está sobrevoando uma determinada área? Quais que são os limites e os cuidados em relação ao voo, né? O que o voo impõe para o equipamento que tem que ser observado, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a imagem ou a foto que é o nosso produto principal, ela vai nos oferecer, né, naturalmente, né, uma deformação, que é uma deformação da perspectiva, né? Nessa foto aqui, por exemplo, que é uma foto apenas, que a gente chama de foto sem ortorretificação, que vai ser o nosso produto final, nessa foto a gente consegue observar, olha, que aqueles prédios que estão mais ao centro, a gente vê eles, né, quase que ortogonalmente, tá? Vejo só os topos, né? À medida que eu avanço para as bordas da imagem, eu começo a ver as laterais, né? Naturalmente, esse tipo de foto não nos serve para produzir cartografia. Então, a gente precisa, a partir desse limite que é dado pela fotografia, né, desenvolver algum tipo de técnica, e nesse caso a aerofotogrametria, que nada mais é do que a comparação, né, o trabalho, o processamento dessas fotos tiradas em sequência de uma determinada área para gerar a ortorretificação, que é basicamente retirar essa condição de perspectiva da foto. Ok? Então é isso que a gente vai buscar daqui para frente. E para a gente fazer isso, né, a gente tem uma condição ideal, né,
que ela, né, depois de toda essa discussão aqui sobre o limite da aeronave, altimetria, influência dos fenômenos naturais, né, a gente já viu que no mínimo difícil conseguir condições ideais para voar de forma estável, de forma contínua, para conseguir captar todas essas fotos com a mesma qualidade, né? Então, o que seria essa relação ideal, né? Como a gente está tratando de um dispositivo que está voando, primeira coisa é a direção de voo, né? A gente precisa de uma direção constante, tá? Para além da direção, eu preciso de uma altura também constante. E essa direção e altura, elas têm que me proporcionar, nesse exemplo, né? Aqui vocês estão vendo o avião, ó, que está sendo captado, a imagem dele está sendo captada, cada facho desse vermelho é uma fotografia. Então vocês vão ver, ó, que a amplitude da fotografia, ela é exatamente o início da próxima, né? Termina uma foto aqui, continua a próxima e por aí vai. Isso seria a condição ideal, tá? Mas ela não é possível por conta de todas essas variáveis que a gente viu. Não sendo possível essa condição ideal, né, a gente vai ter que achar um modo aí de disso funcionar, né? Por que essa condição ideal é muito difícil? Se a gente viu que a gente tem variação, né, desses fenômenos naturais que vão afetar o voo, é muito possível que ocorra de ter, durante a coleta das imagens, áreas que vão ficar sem dados, né? Observe que se eu tiver uma velocidade um pouco maior do que a ideal, eu vou ter pontos aqui que não estão sendo, né, captados por cada imagem, né? Então, para garantir que a gente não tenha essas perdas de informação, a gente vai fazer uma sobreamostragem, né? Ter pouca informação é subamostragem, a gente vai ter uma superamostragem. A gente vai coletar mais do que a medida ideal, que seria essa medida perfeita, tá? Então, o que a gente vai buscar no levantamento aerofotogramétrico é essa sobreposição de imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, durante o voo, eu vou tirar minha primeira imagem, tá? E vou garantir que a próxima, ela sobreponha tanto na horizontal quanto na vertical, pelo menos 80% da imagem, tá? Perdão, da vertical não, né? Tanto na longitudinal quanto na transversal, 80% da imagem, nos dois sentidos. Por que a gente faz isso? Porque vocês lembram lá no início, quando a gente estava falando dos tempos de projeto? Olha só, eu vou gastar muito pouco tempo estando no local. Para que eu não precise voltar porque faltou informação, é melhor eu levar informação sobrando, porque aí quando eu estiver fazendo esse trabalho, né, eu vou ter mais condição de comparar, vou ter mais condição de aferir cada dúvida que possa surgir ali no levantamento, porque as informações estão sobrando. Então, não preciso voltar em campo, ok? Para além disso, a gente tem que ter em mente o seguinte: vocês vão ver que um dos produtos que a gente tem lá que a gente vai gerar no final dessa conversa é um modelo 3D dessa superfície. E para gerar o modelo 3D dessa superfície, eu preciso, para além das informações de topo, eu preciso das informações das laterais dos prédios, para que eu consiga gerar uma nuvem de pontos também das laterais, tá? Então, esse vai ser o nosso modus operandi. Sobreposição de fotos, 80%, tanto na longitudinal quanto na transversal, ok? Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ligar o áudio que eu não estou vendo o chat, por exemplo, ok? Bom, então, né, para a gente entender ali, ó, já que eu tenho que fazer esse levantamento onde eu avanço sobre o terreno, numa direção, numa altura pré-determinada,
eu preciso entender quais fenômenos que vão atuar ali, né, nesse equipamento enquanto ele está fazendo o voo, né? Então, dependendo da aeronave, vai variar um pouco de uma para outra, principalmente sendo multirotor para os de asa fixa, mas a lógica ou as deformações, elas vão ser as mesmas, ok? Então, a primeira delas, ela vai acontecer quando, principalmente quando você está fazendo deslocamento, né, horizontal, que é a arfagem, que é essa tendência do bico da aeronave de abaixar para manter o movimento para frente. Então, esse tipo de movimento da aeronave vai gerar distorções como essa. Ó. Vocês vão ver ó, que, num determinado ponto, as faixas transversais ó, estão mais próximas uma da outra do que outras onde houve arfagem. O resultado disso, na nossa imagem, vocês conseguem comparar, ó, isso aqui é a imagem real, isso aqui é a imagem deformada. Vocês vão ver aqui, ó, que tem diferenças para o que está, né, para a imagem real já retificada, que é por conta desse tipo de fenômeno, tá? E aí uma coisa que é importante vocês já observarem é que quando a gente recebe, em muitas ocasiões, a gente vai receber levantamentos que foram feitos por outras pessoas. Então, mesmo que vocês não estejam trabalhando, produzindo os levantamentos aerofotogramétricos, é importante conhecer esses defeitos ou esses limites, porque vocês vão receber levantamentos que podem ter esses defeitos. E à medida que você vai trabalhando com isso, você consegue identificar rapidamente, né? Então, imaginem, numa área que, dado aqui o curso d'água, me parece uma área muito extensa, né? Se a gente não tiver condição de comparar, se torna muito difícil, às vezes, identificar essas deformações, tá? Mas a gente tem que saber que elas existem e existem por isso. Outro fenômeno, né, é a rolagem, que é quando a aeronave ela vai girar, né, em relação à linha do horizonte. Então, quando ela gira nesse sentido, principalmente quando você tem vento lateral, né? Você tem vento lateral, ela toma para tentar se manter sem ser empurrada para o lado. Então, ela vai gerar esse outro tipo de deformação, ó, que é uma deformação diferente da primeira, onde você mantinha as linhas laterais, perdão, as linhas transversais. Aqui você vai ter uma deformação das linhas transversais. Ó. Então, olha, se a gente pegar só essa imagem sozinha, é muito provável que a gente talvez não consiga identificar essas deformações, né? A gente precisa realmente dessa imagem da borda para a gente conseguir identificar isso. Mas é um dos fenômenos que acontece, tá? Para além disso, a gente ainda tem a deriva, né? Que é o crab, que é a mesma coisa de caranguejar, né? De andar de lado, tipo caranguejo, né? Também acontece muito por efeito de ventos laterais, né? E vai gerar, né, deformações na diagonal. Ó. As linhas transversais não sofrem muito a princípio, sofrem mais as longitudinais, mas um ponto na linha transversal em relação à próxima linha transversal vai estar um pouco deslocado. Então a gente vai ter esse efeito ali no frigir dos ovos, tá? Então a aeronave vai estar sujeita a todos esses fenômenos, tá? Até o multirotor, né? O multirotor ele ainda vai sofrer um pouco menos porque ele está sendo puxado para cima, né? Ele não está precisando ali se manter com a aerodinâmica no ar. Então isso dá para ele uma vantagem em relação a isso, ok? Em compensação, a gente tem uma tecnologia embarcada ali, uma tecnologia de navegação que ela tem que ser muito mais robusta, né? Para manter a estabilidade. Imagina, 4 motorzinhos ali mantendo a estabilidade. Um tem que forçar um pouco mais, outro um pouco menos. Então, a tecnologia de navegação realmente admirável, né? Então, ó,
esse exemplo aqui, ó, a gente vê primeira imagem, próxima imagem, seguindo uma lógica aí de pelo menos 80% de sobreposição. Tá? Então, essa coletânea que o drone vai fazendo. Vai voando e coletando essas imagens. Tá? O voo do drone, como eu falei lá no início, para captação de imagens para fins de aerofotogrametria, o voo vai ser autônomo. Tá? Não vou falar que é impossível, mas não faz o menor sentido, né, se tentar fazer isso com um controlezinho de um drone à mão. Lembrando que é um objetinho que pode ter ali 30 centímetros ou até 1 metro, mais ou menos, que vão ser os drones para esses fins de mapeamento, né, que quando ele sobe a 60 metros de altura, 120 metros de altura, a gente não dá conta de ver ele. Muito menos manter a noção de onde que ele está para a gente fazer a próxima volta, garantindo que as fotos se sobrepõem, tá? Então, esse trabalho, que a gente chama de plano de voo, vai ser feito num programa específico para o plano de voo. Então, ó, para esse trecho aqui, por exemplo, né, a gente teria aqui, ó, ele partindo, se afastando com a mesma distância e fazendo voo até o final dessa área. Tá? Esse levantamento, ele é o levantamento que atende para fins de ortofoto. Se a gente precisar só de fotos, né, que você está vendo de cima, ortorretificadas, para fins cartográficos, ele já atende. Se a gente precisar, para além da foto ortorretificada, a gente quiser gerar um modelo digital do terreno, para além desse sentido, a gente vai precisar fazer o voo cruzado, que depois de feito nesse sentido, eu volto fazendo a mesma coisa no sentido longitudinal. Isso por quê? Porque para gerar o modelo digital terreno, eu preciso também ver todas as laterais dos prédios, ou das edificações, ou das vegetações, se for o caso, né? Vocês vão ver que ele dá conta de levantar tudo. Se tiver uma pessoa em pé e ela estiver parada, a gente vai captar os pontos ali, a altura daquela pessoa, né? Então, para levantamentos desse tipo, a gente vai precisar realmente fazer o voo cruzado também, tá? E de forma autônoma. Eu programo antes no escritório, vou até o local, faço uma última conferência no entorno todo para ver se não tem obstáculos aéreos, né? Depois, feita essa vistoria inicial, eu decolo o drone e deixo ele fazer o voo autônomo, tá? Então ele vai coletar ali todas essas fotos. Quando ele chegar no final, ele vai simplesmente voltar para o lugar de onde ele partiu, ou para o lugar que eu programar para ele, né, fazer o pouso, ok? Lembrando que a quantidade de decolagens e pousos vai ser demandada pela capacidade da minha bateria, né? Então, se for uma área muito grande, é muito possível que a gente precise decolar, fazer o levantamento, voltar, trocar a bateria, e a partir daí ele vai fazendo essa continuidade automaticamente, continuando de onde ele parou na bateria anterior, tá? Bom, e aí a gente começa a chegar, né, porque até agora parece que tá tudo muito fácil, né? Eu vou com o drone, capto ali as imagens da superfície e o meu produto está finalizado. Na verdade, a gente ainda tem outro passo para ser feito para que a gente aumente a acurácia desse levantamento e para que a gente tenha condição de fazer a conferência desses levantamentos em campo, tá? Isso porque a gente vai, como vocês já viram, a gente tem uma série de elementos que vão influenciar no resultado final. Então, assim, a claridade, sombras, reflexos que vão afetar a captação de pontos de uma determinada superfície, né? Quando a gente pega, por exemplo, pontos que estão próximos à água, por exemplo, e se for o mar, pior ainda, porque imaginem o que é a água
afetando um sensor óptico, né? O sensor está tentando captar a luz está sendo refletida pela água que está se movimentando, né? Então, se eu tenho uma foto sobreposta a outra, quer dizer que é uma foto que aconteceu, são fotos que estão em momento, foram tiradas em momentos distintos. Então, as ondas já mexeram ali e fizeram uma diferença de reflexão que o sensor não dá conta. Tem alguns levantamentos que a gente vê feitos próximos do mar, em que a parte que pega a água fica parecendo uma explosão, assim, né? Exatamente por isso, por conta dos reflexos que vão estar afetando a captação dos pontos. Ou seja, para a gente fazer, então, essa aferição, a gente vai precisar de pontos de controle, tá? Então, a gente volta naquela discussão lá do início, né? Qual que é a melhor condição possível para eu ter um ponto com a maior precisão possível? Eu preciso de mais energia e eu preciso que ele esteja o mais estático possível, que o meu equipamento esteja o mais estático possível. E o equipamento que vai me oferecer isso é realmente o GPS geodésico, né? Então, eu vou precisar, no meu levantamento aerofotogramétrico, gerar pontos de apoio que vão servir como referência para que aumente a acurácia do meu levantamento, tá? Essa imagem aqui do lado, ó, tem um GPS geodésico, tá? E aqui demonstrando, né, uma pessoa fazendo a aferição de um ponto específico. Esse ponto específico, que a gente chama de ponto de apoio, é o mesmo que esses pontos que a gente está vendo aqui, ó. São esses X, né? No caso desse levantamento, é de um levantamento de um pátio de minério, né? E você tem, o drone vai dar conta de fazer o levantamento dessa superfície perfeitamente, mas, para além dessa superfície, eu vou aumentar a acurácia utilizando 4 pontos de apoio que são coletados com o meu GPS geodésico. E aí, qual que é a lógica? Qual que é a conexão do GPS geodésico com a superfície que está sendo gerada pelo drone, né? Eu vou trocar de tela para vocês entenderem melhor. Olha, esse produto aqui, ó, é o produto do meu aerolevantamento, tá? O produto que eu obtenho é uma casca de pontos de toda aquela superfície que foi mapeada, ó. Aqui vocês vão observar que ele era um levantamento, né, próprio para fins cartográficos, então ele tem uma super precisão olhando de cima e tem poucos dados de lado, estão vendo? Então isso quer dizer que ele foi feito em apenas um sentido, que era o que importava, ele não era para gerar um modelo 3D, tá? Então, nesse sentido, ó, a gente tem literalmente uma casca, que a gente chama de nuvem de pontos. Ó, literalmente uma casca. Se a gente se aproximar muito, ó, a gente vai ver os pontos. Ó. Então, são milhões de pontos. E cada ponto desse está georreferenciado. Ele tem altimetria, né? E ele tem uma acurácia muito relevante enquanto o limite da própria casca, porque ele é resultado de uma comparação de pixels, né, daquela área. Então, essa acurácia é grande. Por que a gente precisa, então, daqueles pontos de apoio? Porque observem só, pode ser que esses pontos, eles tenham acurácia em relação a eles mesmos, mas eles não têm acurácia em relação ao posicionamento geográfico, né? A gente já viu lá, quando a gente estava discutindo aqui sobre a nossa estação total, né? Que para captar os sinais de satélite e determinar a precisão, eu preciso que esteja estático. O drone não está estático, tá? A gente já viu isso. A gente viu que a gente precisa de uma energia relativamente alta para a gente conseguir também captar esses dados com significância,
o drone ele vai ter um limite, ele já está brigando ali com tamanho, né, e peso para se manter no ar. Então ele tem pouca energia. Então os dados do GPS geodésico, eles vão fazer com que, na hora que a gente pegue a nossa casca, né, deixa eu fazer uma casca aqui, vamos supor que a gente fez o levantamento lá de um terreno que é plano, né? O resultado do meu levantamento de drone, ele pode ser realmente a casca, né, que representa o relevo que tem ali, ó. Olha, tá plano aqui e aqui também tá plano, ou seja, eu não tenho volumetria, que eu não tenho morros, não tenho nada. Só que o meu levantamento de drone pode ser que de um lado ele esteja, né, um pouco mais inclinado que o outro. Porque imaginem isso aqui em 100 metros, por exemplo. O GPS do drone que está embarcado nele é um GPS de navegação, né? Ele serve principalmente para que o drone consiga se localizar, planejar ali os voos. A precisão dele vai ser entre 5, 10 a 20 metros, dependendo de como esteja o céu, as nuvens, né? Então, a precisão pequena. Se a gente tiver uma distância de 100 metros, né, de área levantada, e der uma diferença de 5 metros na altimetria, as minhas curvas de nível, elas vão sinalizar que eu tenho um terreno inclinado para cá. Perceberam? Só que, na realidade, ele é plano. Por quê? Porque a casca que eu gerei, ela não consegue, ou ela não tem precisão de se localizar, né, geograficamente, né, assim como tem, né, o GPS geodésico, tá? Então, por isso que a gente precisa dos pontos de apoio. E como que a gente vai utilizar os pontos de apoio? Vocês estão vendo que eles estão colocados... Perdão. Vocês vão ver que os pontos de apoio, eles estão colocados, né, antes de eu fazer o sobrevoo. Então, eu crio os pontos de apoio, faço o sobrevoo e depois eu venho fazendo o georreferenciamento de cada ponto desses, tá? O que vai acontecer? Quando eu voltar para o meu programa, que vai trabalhar a minha superfície, o que eu vou fazer é identificar que, em cima dessa casca, vamos utilizar aqui, por exemplo, ó, vou pegar uma foto ortorretificada. Ó, eu vou utilizar um elemento visual que eu consiga identificar. Pode ser, por exemplo, a quina do muro. Ó. Eu posso selecionar aqui. Aqui não está em cima da nuvem de pontos. Deixa eu voltar nela aqui. Ó. Eu posso pegar esse elemento do muro. Posso selecionar um ponto que eu consiga identificar. Eu não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar isso aqui, né? A resolução para vocês vai estar menor do que a que eu estou vendo aqui. Mas o que eu vou fazer? Pegar uma área com mais resolução. Eu posso pegar como um ponto de apoio daquele, ao invés de eu marcar no chão, eu posso pegar a quina de um muro. Então, eu posso vir aqui nessa quina de muro e informar que ela tem uma coordenada x, y, tal, que foi coletada pelo meu GPS geodésico, e com uma altimetria também captada pelo GPS geodésico. Então, o programa vai fazer um ajuste da minha superfície a partir desses pontos de apoio. Né? Voltando nela, ó. Então, seria como pegar cada um desses pontos e informar o dado que veio do GPS geodésico. Perceberam? Então, eu vou aumentar a acurácia dessa minha superfície como um todo. Perceberam? Então, ou seja, a gente não consegue eliminar 100% dessa tecnologia. Basicamente porque ter um equipamento com esse peso, que demanda dessa quantidade de energia, e que consiga colocar ele acima do solo, né? Ou seja, voando,
com a mesma estabilidade dele estar estático no chão e encarecer absurdamente a tecnologia do drone. Ou seja, a vocação dele não é isso. A vocação dele é pegar a superfície. Para aumentar a precisão, a gente já tem o GPS geodésico, né? Então, trabalhar com essas duas tecnologias juntas vai baratear, né? Porque eu não preciso captar agora 200 pontos com GPS geodésico, eu capto 4, faço a aferição ali do meu levantamento, e aí eu vou ter realmente precisão, tá? Bom, o tempo passa muito rápido, né? Bom, se a gente tivesse numa área maior, né, a gente naturalmente coletaria vários outros pontos, né, fazendo as amarrações que são mais importantes, né, principalmente às bordas e, quando for possível, ao centro, tá? Então, imagine uma área desse tamanho que a gente precisasse captar 7 pontos, estava ótimo. A gente ia fazer o sobrevoo todo aqui com um dia, né? E só para captar esses 7 pontos de apoio aqui, você ia levar quase uma semana, porque olha onde estão esses pontos. Perceberam? Bom, então, a partir daí, a gente começa a ver os produtos que a gente consegue gerar, né, dentro desse processo, né? Então, a gente viu lá, o primeiro momento, planejamento. Então, eu preciso de um plano de voo, preciso planejar, para além do voo do drone, preciso planejar meus pontos de checagem, tá? Pontos de apoio e checagem dentro do meu terreno, em pontos específicos, tá? Depois de planejado, eu vou a campo e coleto os meus dados. Tomada de fotografias, levantamento físico dos pontos de apoio, que agora são um número muito menor, e pontos de checagem, tá? Depois, no escritório, processamento. Então, a fase de processamento, basicamente, é coletar as fotos, alinhar as fotos entre elas, que são processos que vão ser todos feitos dentro do software, né? Então, insiro as fotos no programa, faço o alinhamento entre elas, depois faço a triangulação desses dados, né, dessas informações, e gero ali minha nuvem de pontos, tá? Fazendo uma simplificação desse conjunto. Por fim, eu vou controlar ali, né? Vou checar a qualidade a partir dos meus pontos de apoio, ok? Depois disso pronto, eu já começo a gerar os meus produtos, que são todos derivados de modelos em 3D, tá? Gerados a partir dessas fotografias. Bom, então, vocês observaram que, quando eu faço o levantamento com a topografia convencional, eu estou sempre com o meu equipamento tocando o solo. Então, eu tenho um levantamento, né, depois de pronto, eu consigo gerar um modelo digital de terreno. Percebam que é do terreno em si, não é da superfície como um todo. Por quê? Porque a superfície, ela vai, né, incluir ali tudo que está acima do solo, os edifícios, vegetação e tudo que estiver nele. O modelo digital do terreno, eu vou estar utilizando só o terreno natural, que é onde eu coloquei realmente o meu equipamento ali de topografia. Então, levantamento topográfico convencional, eu gero só MDT, modelo digital do terreno. Levantamento com drones, eu gero modelo digital da superfície. Então, esse limite, né, que é o limite do drone, de captar a superfície, né, é o que vai diferir ali ele, basicamente, do levantamento topográfico convencional. E é também o que vai fazer que o levantamento topográfico convencional não possa ser eliminado, pelo menos num primeiro momento, né, dentro da lógica de mercado que a gente tem hoje. Ok? Mas não quer dizer que a gente não consegue gerar um modelo digital de terreno com os produtos de drone que a gente coletou, tá? É possível fazer uma filtragem desses dados que foram coletados pelo drone para que a gente gere o MDT, tá? Como que isso funciona?
No programa de tratamento dos dados, o que a gente vai fazer basicamente é o seguinte. Bom, eu tenho uma nuvem de pontos, que é isso aqui, ó. Vou voltar aqui no meu modelo. Eu tenho uma nuvem de pontos, ó. Então, eu posso fazer o que a gente chama de classificação de pontos. O que é isso? A classificação de pontos é basicamente uma lógica de programação onde o programa ele vai comparar para mim as diferenças de altura entre pontos para que eu consiga estabelecer relações que possibilitem identificar os elementos que não são os elementos do terreno natural. E aí a gente precisa lembrar que o terreno natural, muitas das vezes, né, ele vai ter algumas características que são de continuidade, né? Por exemplo, nesse levantamento aqui, ó, a gente tem, olha, esse terreno aqui, que era o objeto desse levantamento, que é o que está mais ao centro, ó, ele tem ali uma inclinação tal que me possibilita identificar todos os prédios e vegetação em volta a partir de uma diferença de inclinação, por exemplo. Ó, se a gente bater no olho aqui, ó, ele parece estar variando ali com inclinações de até 50%, talvez, né? E essa variação vai aparecer entre pontos. Quando a gente pega aqui uma edificação qualquer dessas que estão na lateral aqui, ó, ou até mesmo as árvores, a gente vai perceber que para construir aquela elevação, eu preciso construir no meu modelo, né, o programa, na verdade, quem constrói, o programa precisa construir, ó, para fazer esse muro aqui, por exemplo, ele precisa sair de uma inclinação aqui que estava a 30% para uma que está praticamente a 100%, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, não é nem 100%, é mais que 100%, né? Para cada 1 metro, a gente sobe muito mais que 1, a gente está tendendo ao infinito, né? Então, eu consigo filtrar esses pontos a partir desses parâmetros, tá? E como que isso funciona? Eu vou falar com o programa basicamente assim, olha, eu preciso fazer uma filtragem de pontos, né? Eu tenho uma ferramenta de classificação de pontos, né? Onde eu vou falar com ele basicamente o seguinte, olha, seleciona tudo para mim que tenha ângulos acima de 28 graus, né? Que mudem, né? De ângulo com distâncias menores que 20 centímetros. Então, se numa distância menor que 20 centímetros ele inclinou mais que 28 graus, ele vai entender que já não é terreno natural. E aí eu dou um OK, o programa vai calcular isso tudo, né? O resultado da classificação de pontos é isso aqui, ó. Olha, isso aqui é a classificação de pontos com aqueles parâmetros, ó. Ele consegue identificar para mim, e aí ele foi bem assertivo aqui, ó. Ele conseguiu identificar as ruas, conseguiu identificar quase o terreno todo, ó. Vocês vão observar que no final do terreno, ó, a gente tem uma escavação que já não é natural mais. Então, eu precisaria classificar esse restante do terreno manualmente, tá? Mas ele consegue fazer com a precisão até boa. Ó, ele pegou todos os terrenos naturais aqui, então eu conseguiria eliminar tudo que não é terreno natural e gerar as curvas de nível ali, sem que elas considerem esses edifícios ou a vegetação. Perceberam? Então, a gente ainda tem essa possibilidade. Então, quando eu tiro esses elementos da superfície, eu gero também o meu modelo digital do terreno, que é o mesmo produto da topografia convencional. Vendo isso já pronto, né? Vocês vão ver aqui o modelo digital de superfície, ele aparece tudo, ó, vegetação, edificações, né? No modelo digital do terreno, eu faço a classificação e retiro todos esses elementos.
e aí eu tenho esse modelo digital, né, mais limpo, tá? Bom, e aí a gente vai ter muitas utilidades para isso, né? Cada vez mais a gente vai utilizar isso no planejamento urbano, principalmente. Se eu tenho condição de coletar todas essas informações de altimetria, né, de forma rápida, eu consigo criar bancos de dados, né, que vão promover ou que vão atribuir para aqueles pontos com qualidades específicas de mais informações. Que é isso que a gente faz nos programas tipo BIM, né? Para quem usa Revit, para quem usa Civil 3D, na verdade, o que esses programas fazem é identificar a informação que antes era apenas uma coordenada, né? E aí, quando a gente fala que AutoCAD é um programa que trabalha coordenadas, né? Tem gente que assusta, mas o que você está fazendo no AutoCAD? Quando você cria um ponto, que é o início de uma linha, e cria um segundo ponto, que é o fim da linha, nada mais é do que uma coordenada que você indicou no início, mesmo que de forma inconsciente, e você indicou uma segunda coordenada. Quando você vai lá nas propriedades dessa linha, você vai ver que ela tem lá esses valores de coordenada, né? Tem gente que desenha no CAD a vida inteira sem ter essa clareza de que aquele grid nada mais é do que um sistema de coordenadas, um eixo cartesiano, né? E os programas BIM, eles fazem isso. Eles pegam a informação que tem um local específico, tem uma condição de uma informação de quantitativa e consegue acrescentar esses dados informações qualitativas. Então, para os planos diretores, para os exercícios de planejamento de maneira geral, é muito possível que esses produtos de drone, né, eles se expandam para além do produto cartográfico ali, né, que a gente está acostumado. Eles também podem ser utilizados para esses fins, tá? Então, assim, dentro da lógica de análise de engenharia viária, né, esses levantamentos vão servir para estudos de viabilidade, estudos de drenagem, né? Se a gente consegue gerar superfície, a gente também consegue analisar dentro do Civil 3D, do InfraWorks, né, que são programas da Autodesk voltados para isso, a gente consegue pegar esses levantamentos de drone e gerar, por exemplo, mapas de drenagem, né, para a gente entender ali a drenagem natural de um terreno, né? A gente pode fazer estudos de consistência geométrica e inspeção viária, né? Tudo utilizando desses mesmos produtos, tá? Temos os estudos de viabilidade, né, que vão dar suporte aí para estudos geológicos, topográficos, né, diversos, dos mais variados, né, as possibilidades são infinitas, tá? E daqui para frente, né, basicamente um infinito, né? O que vocês precisam entender é que o limite do levantamento, do produto, né, ele já está posto. Como que vocês vão usar, né, depende do que vocês vão exercitar a partir de agora, dos programas que vocês vão estudar, né, e eu digo para além da graduação, mas muito além mesmo, né? A gente está dentro de uma lógica de mercado que é impossível você ficar só com o que a graduação te oferece. Não por uma falta de capacidade das instituições, mas é porque os cursos não dão conta disso, simplesmente, né? A gente tem que ir avançando aí nesses estudos, tá? E aqui tem alguns exemplos, né, disso aplicado. E aí, pessoal, vocês já repararam que o vizinho tem um cachorro, né? E a gente tem que conviver com ele. Bom, aqui a gente tem, olha, um modelo digital do terreno, tá? Com as curvas de nível sobrepostas. Então, vocês vão observar que a gente consegue, né, para além daquilo que a gente planejou lá no início, a gente consegue, depois de todos os produtos prontos e sobrepostos, a gente consegue fazer uma série de outras análises que estão para muito além do que a gente poderia planejar no início. Porque, inclusive, a gente vai começar a ver nesse produto uma série de coisas que a gente não via na visita em campo.
A gente começa a ter uma noção muito melhor do que é a realidade do território que a gente está estudando, né? Bom, e aí eu já... Ah, não, na verdade vou falar mais para frente. Dentro dos estudos de drenagem, por exemplo, né, a gente pode usar para caracterização das bacias de contribuição, pavimentação de ruas, né, levantamento de guias, sarjetas, bocas de lobo, porque a precisão ela é tal que a gente consegue identificar e mapear cada sarjeta, cada boca de lobo, né, porque as imagens são realmente com uma precisão muito alta, né? E aí, esse aqui é um exemplo disso, ó. Aqui a gente tem o produto do MDT, né, já classificado, ó, vocês conseguem observar que as edificações elas estão em uma cor diferente, então isso demonstra que elas já foram classificadas. Então eu consigo identificar as edificações, consigo ter aqui, ó, essa faixa mais vermelha, ela vai demonstrar essa inclinação maior, que vai afetar a drenagem, né? Então, isso nos possibilita entender que qual que é o limite da crista desse levantamento e entender o quanto que ela contribui para essa área como um todo, né? E a gente consegue fazer aí, inúmeras análises. Aqui, ó, determinação de limites de APPs, né? Se eu consigo identificar ali claramente o curso d'água, eu gero uma poligonal em cima dela, eu consigo dar offsets e gerar mapas com tudo que for necessário medir, né? Lembrando que, vou imaginar que a gente precisasse fazer esse levantamento todo com topografia convencional, né? Se por um acaso fosse demandado um segundo levantamento dessa área aqui, por exemplo, a gente precisaria fazer todo aquele trabalho de campo de novo. Imagine, que não tinha sido previsto nem no briefing inicial com o cliente. Havendo a foto, a gente consegue fazer essa sobreposição sem maiores problemas, né? Aqui mais algumas imagens, ó. Ok? Bom, para além disso, né, quando a gente está tratando aí de projetos de rodovia, principalmente, a gente tem uma, que eu acho que é o mais potente, né, é a condição da gente fazer um levantamento de forma rápida da condição atual da via, né? Imaginem uma via que foi construída há 5 anos, que seja, que é um período curto, é relativamente nova, né? Ela tinha um projeto que gerou aquilo que está no local, mas que a gente não tem certeza se o projeto realmente ainda representa o que foi construído. Muitas das vezes o que é construído tem que passar por alterações, por limites que se impõem no momento da construção. Então, o produto final que você tem ali disponível, ele vai ter alterações em relação ao que foi planejado. Então, a partir daí, você consegue fazer levantamentos rápidos e fazer análises que são muito mais assertivas, né, em relação a tudo que é demandado, né, seja para vistorias, né, de elementos, seja para fazer recapeamento, seja para fazer novos projetos, né? Você vai ter uma via e tem uma nova conexão que vai ser feita nela. Quem vai garantir que aquele ponto, né, de altimetria que havia sido planejado foi executado com acurácia, né? Se você tiver um levantamento novo, que possa ser feito de forma rápida, você consegue fazer esses ajustes e todo o projeto dali para frente vai funcionar de forma mais assertiva, né? Mesma coisa em inspeção viária, que eu acabei de falar, né? Para além disso, para além dessas inspeções, levantamentos, né? A gente tem uma utilização rural que é para os cadastros, né, de áreas rurais, que estão sendo muito utilizados ultimamente. E aí o sistema do INCRA, ele já está todo preparado para receber esses
dados desses levantamentos, e ele tem sido feito de forma muito rápida, né? Você consegue fazer todo o cadastramento de uma área rural, né? Com um levantamento feito por drone, com o apoio dos GPS geodésicos, para se ter a devida acurácia. Você consegue fazer todo esse cadastro, né, de forma online. Então, imagine o quanto que esses processos foram viabilizados, né? E isso, falando, vocês vão observar que a gente saiu ali do limite do drone, a gente está falando agora de uma série de produtos que, na verdade, são produtos que também estão disponíveis de forma gratuita em algumas plataformas, né, de institutos oficiais e até não oficiais, né? A gente tem uma série de serviços de web que disponibilizam dados geográficos, né, em plataformas confiáveis, né? O INDE, por exemplo, que é a Plataforma de Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, vocês podem até acessar por esse link, ela vai disponibilizar uma série de dados, na verdade ela é mantida pelo governo federal, né, e que tem feito esforços no sentido de tentar criar uma coletânea de dados do território, né, que eu acho que, em última análise, também é uma quantidade de dados tal que vai te interessar uma coisa ou outra, né? A gente tem muito dado e, por ter muitos dados, é muito difícil que eles se tornem um dia um produto de análise geral, né? Uma impressão pessoal minha é que a gente vai continuar utilizando esses dados aí para análises pontuais e algum dia alguém vai gerar alguma coisa que realmente possa ser utilizada no dia a dia para entender o território como um todo. Isso é muito um problema do tamanho, né, que a gente tem. É um país absurdamente grande, com a variedade absurda de terra, né, de tipos de tudo, de biomas, fauna, flora e por aí vai. Enfim, essa plataforma, né, do INDE vai ter uma série de dados, tá? E alguns desse tipo que a gente está tratando aqui. São basicamente vetores, né, que vão possibilitar essas análises, e aí vocês vão ver que ainda com uma precisão um pouco menor do que o que a gente estava gerando, tá? Em termos de qualidade de imagens. Bom, então se a gente tem essas plataformas que disponibilizam esses dados na internet, né, e de uma forma padronizada, o que é mais importante, né, esse formato Web Map Services, na verdade, um protocolo, né, que vai falar assim, olha, dados geográficos disponibilizados pela internet vão ter um determinado formato e determinadas características. Quando a gente tem estabelecidos esses critérios, o que a gente está fazendo, na verdade, o que a gente não, né, o que se tem produzido, na verdade, é uma plataforma de dados que pode ser utilizada por programadores independentes, por exemplo, para gerar leituras específicas, né? Um exemplo, o curso de engenharia urbana pode se utilizar desses dados que estão descritos, são de fonte aberta, né? Com um formato já conhecido, para gerar um mapa de leitura de trânsito em rodovias. Não sei, né? Mas são coisas possíveis, né? Existe o protocolo, então a gente vai ter como gerar ou se utilizar de softwares, né, que utilizam desses dados. Então a gente tem o próprio Civil 3D, o InfraWorks, o PlexSurf, que são programas que vão coletar esses dados dessas plataformas que disponibilizam, né? Google Earth, Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMaps, todas essas plataformas, né, que a gente navega ali e enxerga o globo como um todo, elas vão oferecer uma forma de extrair esses dados de lá. Então, as superfícies que tem
disponíveis no OpenStreetMaps, por exemplo, a gente consegue, com programas de CAD, extrair as superfícies deles, né? Qual que é o limite? O limite é do dado que está disponibilizado, tá? Um exemplo, se vocês forem para Londres, vocês vão encontrar uma precisão absurda. Se vocês vierem para o Vale do Aço, vocês não vão encontrar nada de acurácia, né? Então, esses programinhas, PlexUrf, Civil 3D, InfraWorks, vão te dar a condição de extrair aquelas superfícies dessas plataformas que estão disponibilizadas na internet, tá? Bom, então aqui só um compilado do que são esses produtos, né? A ortofoto, que vai servir para gerar ali esses produtos de cartografia, os modelos digitais de superfície, né, que vão possibilitar essas análises das áreas construídas, da vegetação e tudo aquilo que está acima, está na superfície, e os modelos digitais de terreno, que vão ser a superfície natural ou aquela que não tem as edificações e demais elementos, tá? Extraídos ali essas superfícies, os programas CAD, InfraWorks e os programas de CAD de maneira geral, vão utilizar essas superfícies para fazer os cálculos dos nossos projetos. Então, aqui esse é um exemplo ó, do InfraWorks, né? Projetando aqui uma rodovia com toda a infraestrutura, calculando inclinações, drenagem, taludes, corte e aterro, a partir dessas superfícies. A mesma superfície que a gente vem tratando desde o início, né? Ou que seja gerada por drone, a que foi gerada pelo avião, foi gerada pelo topógrafo, né? Elas vão terminar nos nossos programas sendo lidas de forma muito rápida, inclusive, né? Isso aqui é um modelo de rodovia, né, com um perfil, tá? Mostrando os cortes, né? E aqui do lado os cálculos de corte-aterro, que vão sendo gerados de forma automática, tá? Então, acho que essa é a notícia boa, né? É que a gente tem uma série de softwares que vão facilitar a vida da gente. Então, ótimo. O que a gente precisa ter em mente? Que essas tecnologias não funcionam sozinhas, né? Quanto mais a gente tem disponibilidade de tecnologia para nos ajudar, maior a responsabilidade para controlar as variáveis que estão associadas a esses projetos, né? Por isso que a gente tem que entender todas essas variáveis, tá? Bom, pessoal, então eu acho que a nossa conversa, ou pelo menos o meu... Deixa eu achar vocês de novo aqui. Então, esse é o nosso assunto. Então, acho que agora é com vocês, né? Estou disponível para perguntas. Vamos lá, gente, essa é a hora. Alguém quis perguntar hoje na palestra mais cedo do Alexandre Magrinelli? Vamos ver se agora alguém pergunta alguma coisa. Né? Isso é... Magrinelli, cara? Me lembro do Magrinelli. De onde? Ele foi diretor da Supran em Valadares, pô. Ah, sim, exato. Exatamente. A da SEMAD, agora está no IGAN. E aí, bom, gente? Como é? Acho que o povo está assustado, viu, Guilherme? É de duas uma, né? Ou foi muito bem explicado, ou assustaram mesmo. É uma das coisas. Bom, pessoal, mas vocês tendo dúvidas, vocês têm o contato do Cristiano, aqui no contato, é só... Beleza. Bom demais. Fico disponível aí para... Então, já que ninguém tem nada, vamos liberar o Aguimar, então, né? Aguimar, mais uma vez, muito obrigado.
Sua disponibilidade é super bem-vinda, tá? E vamos ver se quando voltar presencialmente, se você vem nos visitar aqui, é bom que a gente tome uma cachaça e tal, você faz uma palestra em loco. Claro, vou sim. Bom Satisfação, demais. cara. Muito bom participar. Então, obrigado. Obrigado a todos aí. Gente, Ainda temos aula amanhã, mas sexta aqui já é ponto facultativo já, então, né? que maravilha, hein? É. Não tem essa. Então, beleza, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Até mais, Egmar. A gente vai se falando aí, cara. Beleza, um abraço. Falou, cara.